O tribunal estava em silêncio quando a Ana Azevedo pegou na caneta. Ela não pediu a mansão em Cascais, nem sequer uma fatia da empresa de tecnologia multimilionária que ajudara a construir. Apenas assinou: o meu marido, o João, o meu ex-marido. Desculpem, mas ainda custa um bocado dizer isso. Sorriu com um ar satisfeito, achando que tinha orquestrado o roubo do século, deixando a sua fiel esposa apenas com a roupa do corpo para se casar com a amante de 24 anos. Ele pensava que a Ana era fraca. Ele pensava que ela estava derrotada. Mas esqueceu-se de uma coisa: não se pede a uma mulher que sabe onde os corpos estão enterrados para assinar um acordo de confidencialidade se não se sabe realmente quem ela é. O João pensava que o jogo tinha acabado. Mas 3 semanas depois, a 30 mil pés, ele estava prestes a descobrir que o jogo nem sequer tinha começado. O ar no lounge da primeira classe, no Terminal 1 do aeroporto de Lisboa, tinha sempre um cheiro a colônia cara, a café acabado de fazer e a um desespero tranquilo. Mas para o João Silva, cheirava-lhe vitória. Ele fez girar o gelo no seu uísque duplo, verificando o seu reflexo na janela escura que dava para a pista. Aos 46, o João era bonito à maneira corporativa e previsível. Cabelo a ficar grisalho nas têmporas, um maxilar mantido por um personal trainer. Usava um fato feito à medida que gritava CEO e era caro, claro. João, para de olhar para os aviões e olha para mim. Queixou-se uma voz vinda da poltrona de couro atrás dele. A Sofia, ou Sophie, como ela insistia em ser chamada, estava a percorrer o Instagram no seu telemóvel. Tinha 24 anos, era loira e usava um anel de diamantes que custara mais do que a primeira casa do João. Ela era o prêmio, a atualização, a melhoria, ele gostava de dizer. Estou só a apreciar, Sophie, disse o João, virando-se para ela com um sorriso que não chegava aos seus frios olhos azuis. Finalmente estamos livres. O divórcio foi finalizado esta manhã. A transferência para o acordo de compaixão dela já foi feita. Acabou. Fiz um pigarro. A Sofia riu, bebendo o seu mimosa. Ainda não acredito que ela não lutou pela casa da praia ou pelos carros. Ela é estúpida? Ela não é estúpida, o João escarneceu, sentando-se e cruzando as pernas. Ela está apenas vencida. A Ana sempre foi assim. Quieta, obediente. Sabia que não podia ganhar contra a minha equipa jurídica. O Pedro Afonso é o melhor advogado de Lisboa. Ele aterrorizou-a. O João deu um gole satisfeito no seu uísque. Ele repassou a memória dos últimos meses como uma cena de filme favorita. A forma como tinha apresentado os papéis do divórcio, a forma como admitiu o caso com a Sophie. Ele esperara gritos, vasos a voar, talvez um pedido de aconselhamento. Em vez disso, a Ana apenas o olhara. O rosto dela fora ilegível. Pálido, simples, aborrecido, pensara ele. Tens a certeza que é isto que queres, João? Ela simplesmente perguntou. Quando ele disse que sim, ela dobrou as mãos e concordou com tudo. Sem pensão de alimentos, sem contestação, apenas uma separação limpa. Ela provavelmente está a voltar para o buraco de onde saiu, lá para a guarda ou para onde for. O João riu. Entretanto, nós vamos para Londres, depois para as Maldivas. Primeira classe, bebê. Voo TAP 203. Eu queria o lugar 1A, pá. A Sofia fez beicinho verificando o seu cartão de embarque. Tu disseste que me ias arranjar o 1A. Eu estou no 2K. Eu tentei, meu amor. Alguém reservou o 1A e o 1K meses atrás. VIP ou algo assim, mas não te preocupes. O 2K é tão bom quanto. Ainda consegues ver a televisão. A assistente do lounge, uma mulher chamada Karina, para quem o João já tinha bufado 2 vezes por não trazer as nozes rápido o suficiente, aproximou-se deles. Senhor Silva, estão prontos para embarcar na cabine de primeira classe agora. Já era tempo. O João resmungou, levantando-se.
Ele pegou na sua mala de mão Tumi. Fiz um pigarro. Anda, Sophie. Vamos começar o resto das nossas vidas. Eles caminharam pela manga de embarque com a arrogância de pessoas que eram donas do mundo. O João sentia-se invencível. A sua empresa de logística tecnológica, a Silver Freight Solutions, estava prestes a fechar um negócio massivo com um conglomerado europeu. Ele tinha se livrado do peso morto da sua esposa de 20 anos. Ele tinha a mulher troféu. Ele entrou no avião, virando à esquerda para o santuário exclusivo da cabine de primeira classe. Era íntimo com apenas um punhado de suítes. Uau! A Sophie sussurrou instantaneamente, pegando no telemóvel para gravar uma story. João, olha o tamanho do ecrã! O João sorriu, atirando o seu casaco a um assistente de bordo sem fazer contato visual. Eu disse-te, nada além do melhor. Ele sentou-se no lugar 2A. Gostava de estar na segunda fila. Dava-lhe uma vista da cabine. Olhou para o lado para ver a Sófia acomodar-se no 2K. Depois olhou para a frente. O separador de privacidade para o lugar 1A, o lugar principal, aquele que ele tentara comprar para a Sophie, estava para baixo. A ocupante já estava sentada de costas para ele, a olhar pela janela. Tudo o que o João conseguia ver era uma mão esguia a segurar uma taça de champanhe Krug Vintage. Fiz um pigarro. No pulso havia um relógio. O João congelou. Ele era um tipo de relógios. Ele conhecia relógios. Ele usava um Rolex Daytona de que se orgulhava muito. Mas o relógio no pulso no lugar 1A era diferente. Era um Patek Philippe Nautilus, especificamente o mostrador azul Tiffany 5711. Era um relógio de 6 milhões de euros. Quem está sentado ali? O João perguntou-se, uma pontada de ciúme a atingi-lo. Algum príncipe saudita, um bilionário da tecnologia? A figura no 1A virou-se ligeiramente para colocar a taça de champanhe na mesa lateral. As luzes da cabine mudaram, iluminando o perfil. Cabelo escuro cortado num bob nítido e caro. Maçãs do rosto altas que apanhavam a luz. Um blazer de cachemira creme que parecia mais suave que uma nuvem. O João piscou os olhos. Sentiu o sangue fugir-lhe do rosto, deixando-o frio e tonto. A mulher no lugar 1A virou ainda mais a cabeça, examinando a cabine com um ar de absoluto tédio. Os olhos dela fixaram-se nos do João. Eram frios, cinzentos e completamente familiares. Era a Ana. A boca do João abriu-se, mas nenhum som saiu. Era como um pesadelo em que tentas gritar, mas os teus pulmões estão cheios de algodão. A Ana, a sua ex-mulher, a mulher de quem ele se tinha divorciado legalmente há menos de 24 horas, a mulher que ele acabara de descrever como vencida e falida. Ela não parecia falida. A Ana que ele conhecia usava cardigans práticos de lojas de departamento e preocupava-se com o orçamento do supermercado. Ela conduzia um Volvo de 3 anos. Ela cortava cupons. Esta mulher parecia ser dona da companhia aérea. A Ana manteve o seu olhar por um segundo. Não arquejou, não o fuzilou. Simplesmente levantou uma sobrancelha perfeitamente arranjada, como se estivesse surpreendida por encontrar um inseto no para-brisas, e depois voltou-se para a sua janela. João, o que é que se passa? A Sophie perguntou do outro lado do corredor. Parece que viste um fantasma. O João apressou-se a desapertar o cinto de segurança. Ele devia estar a alucinar. Talvez o estresse do negócio estivesse a afetá-lo. Levantou-se, ignorando o sinal de cinto de segurança apertado que acabara de soar. Caminhou os 3 passos até a frente da cabine. Ana, ele sibilou. A mulher no 1A ergueu os olhos de um documento encadernado em couro que estava a ler. De perto, a transformação era ainda mais chocante. A pele dela era luminosa. As joias que usava, simples brincos de diamante e uma corrente de platina, sussurravam riqueza em vez de a gritar como a rocha vistosa da Sophie. Olá, João, disse ela. A voz dela era suave, sem o tremor nervoso a que ele estava acostumado. Estás a bloquear o corredor. O quê? O que estás a fazer aqui?
O João gaguejou, agarrando o lado da suíte dela. Isto é primeira classe. Um bilhete custa 12.000 euros. Estou ciente do preço, João, disse ela, virando uma página do seu documento. Estou a voar para Londres, o mesmo que tu, presumo, embora imagine que os teus motivos sejam puramente recreativos. Como é que conseguiste pagar isto? A voz do João subiu, atraindo a atenção do assistente de bordo. Eu sei o que te dei no acordo. Foram tostões. Gastaste todo o teu cheque de pensão de alimentos num voo. Estás a seguir-me? A Ana finalmente fechou a pasta. Ela olhou para ele com uma expressão de leve pena. Senhor, o assistente de bordo, um homem alto chamado Ricardo, interveio imediatamente. O tom dele era firme. Por favor, regresse ao seu lugar. Estamos a preparar-nos para o pushback. Não, espere. Esta é a minha ex-mulher, o João disse, gesticulando descontroladamente. Ela está a perseguir-me. O Ricardo, o assistente de bordo, olhou para Ana. A sua postura mudou instantaneamente de firme para profundamente respeitosa. Senhorita Azevedo, este senhor está a incomodá-la? Senhorita Azevedo era o nome de solteira da Ana. Aquela revelação atingiu-me como um murro no estômago. Eu tinha a conhecido há 22 anos. Quando era uma assistente de biblioteca discreta na universidade. Eu era o ambicioso estudante de negócios. Ela, órfã, contara-me, sem família, sem dinheiro. Eu gostara disso. Gostava de ser o salvador. Gostava que ela dependesse de mim para tudo. Por 2 décadas eu controlara as finanças, as decisões, a vida. Mas Azevedo não era Sterling, não era... já não era Sterling. Está tudo bem, Ricardo, a Ana disse, oferecendo ao assistente um sorriso caloroso, um sorriso que o João não via há anos. O Sr. Silva está apenas confuso. Ele frequentemente fica assim. Por favor, traga-lhe um pouco de água. Ele parece corado. Senta-te, João, a Ana acrescentou, a voz dela baixando para um tom frio. Antes que te envergonhes mais do que já te envergonhaste. O João recuou. Afundou-se no lugar 2A, o coração a martelar-lhe nas costelas. Senhorita Azevedo, alguma coisa não batia certo. Tudo o que eu pensava saber sobre a Ana, sobre a nossa história, parecia estar a ser reescrito ali mesmo, à minha frente. Aquele nome, o nome dela. Momento de pausa. Tenho de parar um segundo aqui. Juro que tudo isto era absurdo, uma autêntica loucura. Eu, o João, que sempre me considerei o rei do universo, a ver a minha ex-mulher, a insignificante Ana, a transformar-se em alguém que nem reconhecia. Estava ali, naquele avião, a olhar para ela e a perguntar-me se a vida toda tinha sido uma farsa. Eu construí impérios, negociei milhões e não fui capaz de ver quem estava ao meu lado durante 20 anos. Ela agia como uma diva, com aquela calma assustadora, e o pessoal do avião, que normalmente me lambia as botas, tratava-a como uma rainha. Era como um filme, mas um filme onde eu era o palhaço principal. Naquele momento, não havia vitória, nem satisfação. Havia apenas uma pontada de terror frio que me atravessava a espinha, e uma pergunta martelava na minha cabeça. Como é que cheguei a isto? Eu queria rir, mas a garganta estava presa. Talvez estivesse a pagar pelos meus pecados. Ou talvez o universo tivesse um sentido de humor muito sádico. Quem é que ela era? E o que diabos ia acontecer agora? Juro que a cabeça me dava voltas. Ok, de volta à história. Flashbacks assaltaram-me. Lembrei-me do dia em que conheci a Ana há 22 anos. Ela era uma assistente de biblioteca quieta na universidade. Eu era o ambicioso estudante de negócios. Ela era órfã. Ela contara-me, fiz um pigarro, sem família, sem dinheiro. Eu gostara disso. Gostava de ser o salvador. Gostava que ela dependesse de mim para tudo. Por 2 décadas eu controlara as finanças, as decisões,
a vida. Eu perdi alguma coisa, pensei. Recuei mentalmente ao tribunal no mês passado. O honorável juiz Antônio Costa estava sentado no seu banco elevado no Tribunal de Família de Lisboa. As luzes fluorescentes zumbiam. Senhora Silva, o juiz Costa perguntou, olhando por cima dos seus óculos. Analisei o acordo de liquidação proposto pelo conselho do senhor Silva. Devo verificar. Está ciente de que está a renunciar ao seu direito à pensão de alimentos após 2 anos. Está a renunciar à sua reivindicação da casa conjugal e está a renunciar a qualquer interesse na Silva Freight Solutions. Eu prendera a respiração, então. O meu advogado, Pedro, sussurrara. Ela vai ceder. Observa. A Ana levantara-se. Ela usava um fato cinzento que era ligeiramente grande demais. Parecia pequena. Estou ciente, meritíssimo, disse ela suavemente. E não tem objeções? O juiz insistiu. Isto é um afastamento significativo da distribuição equitativa padrão. A Ana fez uma pausa. Olhou para mim. Por uma fração de segundo, vi algo nos olhos dela. Não medo, mas cálculo. Mas desapareceu tão rapidamente que pensei ter imaginado. Não tenho objeções, meritíssimo, disse ela. Só quero que acabe. Quero a minha liberdade. E quero reverter para o meu nome de solteira, Azevedo. Muito bem. O juiz Costa bateu com o martelo. Assim ordenado. Fim do flashback. Eu olhei para as costas do assento da Ana. Ela tinha desempenhado o papel de vítima tão bem. Por que, João? A Sophie sibilou. Quem é aquela? Por que estavas a falar com ela? Eu inclinei-me sobre o corredor. É a Ana. Os olhos da Sofia regalaram-se. A tua velha mulher, a desleixada. Ela levantou-se ligeiramente para espreitar por cima do separador. É ela? Por que está a usar Chanel? Não sei, eu estalei, mas vou descobrir. O avião sacudiu enquanto o trator nos afastava da porta de embarque. O vídeo de segurança começou a tocar. Eu não conseguia concentrar-me. Observei enquanto o Ricardo, o assistente de bordo, passava por mim e pela Sophie para se agachar ao lado do lugar da Ana. Senhorita Azevedo, o Ricardo disse, a voz dele baixa, mas audível na cabine silenciosa. O capitão Diniz pediu-me para informá-la pessoalmente que temos uma rota suave. Devemos aterrar em Heathrow 30 minutos antes do previsto, e ele queria agradecer-lhe pela cesta que enviou à tripulação. Isso é adorável, Ricardo. Agradeça ao capitão Diniz por mim. A Ana respondeu. Agarrei o apoio de braço. O capitão? Porque o capitão estava a enviar mensagens pessoais à minha ex-mulher. Enquanto o avião rolava para a pista, o meu telemóvel vibrou. Eu tinha me esquecido de o colocar em modo avião. Era um e-mail do meu advogado, Pedro. Assunto: urgente. Discrepância na descoberta. João estava a finalizar o selo final nos papéis do divórcio e recebemos um sinal estranho da autoridade tributária portuguesa em relação à transferência de responsabilidade fiscal. Parece que o número de identificação fiscal da Ana está marcado, não por dívida, mas por uma holding. Estou a investigar. Provavelmente um erro. Desfruta de Londres. Engoli em seco. Os motores rugiram para a vida, empurrando-me para trás no meu assento. Enquanto o avião descolava, deixando Lisboa para trás, tive a sensação de que não tinha escapado ao meu passado. Apenas me tinha prendido num tubo de metal com ele, e a Ana Azevedo já me estava a olhar de cima, a 30 mil pés. O sinal de cinto de segurança desligou-se com um suave e educado toque, mas a tensão na cabine permaneceu esticada como uma corda de piano. Eu, João, estava rígido no 2A, um copo de água morna a tremer ligeiramente na minha mão. Não tinha bebido um gole. Os meus olhos estavam fixos na fresta entre a parede da cabine e o separador de privacidade do lugar 1A. Observava qualquer movimento, uma mão, um reflexo, qualquer coisa. João, estou aborrecida. A Sophie choramingou do outro lado do corredor. Ela tinha tirado os saltos e estava a descansar os pés descalços no otomano,
mexendo os dedos. O Wi-Fi não está a ligar rápido o suficiente. Preciso de publicar o vídeo da descolagem. Dá-lhe 1 minuto, Sophie, resmunguei, sem olhar para ela. Estás obcecado, ela bufou, pegando no menu de bordo. Ignora-a. Ela provavelmente está a gastar as poupanças da vida nesta viagem para te deixar com ciúmes. É triste, na verdade. Oh, olha, tem caviar Ocetra. Quero isso. Eu finalmente virei-me para olhar para a minha nova esposa. Na dura luz de leitura. A maquilhagem dela parecia um pouco pesada demais, a expressão um pouco vazia demais. Durante 20 anos eu tinha me queixado de que a Ana era demasiado séria, demasiado focada em livros e jardinagem, demasiado aborrecida. Eu ansiava por emoção. Eu ansiava por juventude. Agora, olhando para a Sofia fazer beicinho por causa de uma ligação Wi-Fi enquanto toda a minha realidade se fragmentava, senti uma pontada súbita e aguda de irritação. Pede o que quiseres, eu disse, virando-me novamente para a janela. O serviço começou. Era uma dança coreografada de luxo. Ricardo, o assistente de bordo, movia-se com a graça de um mordomo numa mansão vitoriana. Ele rolou o carrinho coberto de linho pelo corredor. Eu observei atentamente. Esperava que o Ricardo servisse a Sophie primeiro. Ela estava no 2K e geralmente iam pelo lado direito, mas o Ricardo parou no 1A. Senhorita Azevedo. A voz do Ricardo era abafada, íntima. Tomei a liberdade de decantar o Bordeaux 2005 que a senhorita aprecia. Está a respirar há 20 minutos. Obrigada, Ricardo. A voz da Ana flutuou de volta. Era diferente do que eu me lembrava. Faltava-lhe a hesitação, o pedido de desculpas que costumava colorir o seu tom. Era uma voz de alguém que esperava que o mundo se curvasse às suas preferências. E vou dispensar o serviço de caviar hoje. Apenas o lagosta Thermidor, por favor. Pouco molho, claro. E para sobremesa, o fondant de chocolate. Não, apenas um chá de menta. Tenho trabalho para rever. A minha mandíbula apertou. O Bordeaux 2005 que ela aprecia. A Ana não bebia vinho tinto. Ela bebia Pinot Grigio em promoção na loja de bebidas. Queixava-se quando eu comprava garrafas acima de 20 euros. Desde quando é que ela tinha preferência por vinhos vintage que custavam 400 euros a garrafa? Ricardo terminou com a Ana e passou para a fila 2. A mudança no seu comportamento foi subtil, mas brutal. O calor evaporou-se. Ele tornou-se eficiente, profissional e frio. Senhor Silva, Senhora Silva, jantar. Eu quero o caviar, a Sofia anunciou sem desviar os olhos do telemóvel. E traga-me uma Coca-Cola Light com limão, 3 limões. Certamente, o Ricardo disse. Ele colocou uma bandeja. E para o senhor, terei o... Para o senhor, terei o bife. Eu grunhi. Inclinei-me, baixando a voz. Ei, Ricardo, é ela? O Ricardo fez uma pausa, encontrando os meus olhos. Sim, senhor. Aquela mulher no 1A, a senhora Azevedo, já voou consigo antes? O rosto do Ricardo era uma máscara de indiferença profissional. Valorizamos a privacidade de todos os nossos passageiros, senhor Silva. Eu estou só a perguntar. Eu insisti, exibindo um sorriso que geralmente funcionava nas salas de reuniões. Ela é a minha ex-mulher. Estou apenas surpreendido por vê-la a viver tão bem. Ganhou a lotaria ou algo assim? O Ricardo não retribuiu o sorriso, nem sequer pestanejou. Eu não saberia dizer, senhor. Desfrute do seu bife. Ele afastou-se. Enfiei o garfo na carne. Era tenra, perfeitamente cozida, mas tinha gosto de cinza na minha boca. Olhei para a Sophie Sewichay. Ela estava a tirar uma selfie com uma colher de caviar, fazendo beicinho. High Life Watch First Class, Marshall Caviar Dreams. Seria a legenda. Senti uma onda de náusea. Olhei para a frente novamente. O separador de privacidade da Ana ainda estava para baixo. Pela abertura,
Vi-a levantar a taça de cristal de vinho tinto escuro. Ela agitou-o suavemente, inspecionando as lágrimas no copo. Depois deu um gole. Ela não engoliu. Não fez uma careta. Saboreou-o com a facilidade de uma conhecedora. Então vi-a pegar no telemóvel. Discar um número. Tensionei os ouvidos. A cabine estava silenciosa, apenas o zumbido dos motores e o tilintar da colher da Sophie. Henrique, é a Ana, disse ela. Eu congelei. Henrique? Sim, estou a caminho, continuou ela, a voz mudando sem esforço para alemão. Alemão fluente e rápido. Sim, vi os ficheiros. É inaceitável. Diga-lhes que vou rebentar com o negócio se os números não forem corrigidos até amanhã de manhã. O meu alemão era enferrujado, limitado a frases de negócios que eu aprendera para a próxima reunião em Londres. Mas eu entendi. Negócio. E inaceitável. A Ana não falava alemão. A Ana nunca tinha saído do país, exceto para a nossa lua de mel em Cancún. Ela tinha sido bibliotecária. Ela organizava bazares de bolos da comunidade. Quem era esta mulher? Ela riu suavemente para o telefone. Não te preocupes, Henrique. Eu trato da administração. Eles sabem melhor do que se meterem comigo nisto. Apenas tenha o carro pronto em Heathrow. O Phantom, por favor. Tenho dor de cabeça e quero silêncio. Ela desligou. Recostei-me, o coração a martelar num ritmo frenético contra as costelas. O Rolls-Royce Phantom. A administração. Olhei para o meu próprio itinerário. Eu tinha reservado um Uber Black para nos levar ao hotel. Eu pensava que estava a esbanjar. Senti um suor frio a irromper na minha testa. Eu não estava apenas sentado atrás da minha ex-mulher. Eu estava sentado atrás de uma estranha que usava o rosto da minha ex-mulher. Uma estranha que impunha respeito às tripulações de voo e pedia Rolls Royces em alemão fluente. Eu tinha de saber. Não podia esperar até Londres. O jantar foi recolhido. As luzes da cabine foram diminuídas para um índigo suave para a parte noturna do voo. A maioria dos passageiros reclinou os seus lugares para camas. A Sophie já estava a dormir, a boca ligeiramente aberta, uma máscara de olhos com rainha da soneca puxada sobre os olhos. Eu não conseguia dormir. O uísque e a ansiedade estavam a travar uma guerra no meu estômago. Eu precisava de ir à casa de banho. Essa era a minha desculpa. Desapertei o cinto de segurança e levantei-me. O chão era alcatifado e suave. Passei pela Sophie e pela cozinha da Galley, onde o Ricardo estava a polir copos. O Ricardo observou-me, mas não disse nada. Eu caminhei até a frente da cabine em direção à casa de banho localizada logo após a fila 1. Ao passar pelo lugar 1A, abrandei. Não pude evitar. Olhei. A Ana não estava ao dormir. Ela estava acordada, o brilho quente do ecrã de um portátil a iluminar o seu rosto. Ela tinha posto óculos de leitura, umas armações de tartaruga caras que eu nunca tinha visto antes. Os dedos dela voavam sobre o teclado. Parei, fingindo equilibrar-me contra a parede, enquanto o avião atingia uma bolsa de turbulência menor. Inclinei a cabeça para ver o ecrã. Era uma folha de cálculo, um modelo financeiro maciço e complexo. Eu cerrei os olhos. Eu conhecia folhas de cálculo. Vivia nelas. Isto era uma projeção de fusões e aquisições. Percorri as colunas. Ativos, passivos, receita projetada para o terceiro trimestre. Então vi o cabeçalho no topo do documento. Projeto Vulcano, alvo, Silva Freight Solutions, comprador, Omnicorp. Senti o ar sair dos meus pulmões. Silva Freight Solutions. Essa era a minha empresa. Omnicorp. Esse era o conglomerado massivo e sombrio que eu estava a voar para Londres para encontrar. Eu esperava vender-lhes uma participação de 20% para salvar o meu fluxo de caixa. Eu estava desesperado pelo seu investimento. Porque a Ana estava a olhar para uma auditoria interna confidencial da minha empresa com o cabeçalho da Omnicorp? Estás a respirar em cima de mim, João, a Ana disse. Ela não levantou os olhos. Os dedos dela não pararam de digitar.
Fiz um pigarro. Eu saltei para trás como se tivesse sido queimado. Eu, eu só ia à casa de banho. A Ana finalmente parou de digitar. Ela tirou lentamente os óculos e virou a sua cadeira giratória para me encarar. A sua expressão era calma, terrivelmente serena. Estavas a espiar. Ela corrigiu-me. Sempre foste péssimo nisso. Respiras pela boca quando estás nervoso. Por que tens os dados da minha empresa? Sussurrei, a voz a tremer com uma mistura de raiva e medo. Isso é informação proprietária. Hackeaste o meu portátil. Posso mandar-te prender. Proprietário. A Ana soltou uma risada curta e seca. João, esse documento não é do teu portátil. É do relatório de due diligence que enviaste à Omnicorp na semana passada. Como? Como é que tens isso? Por que, João? A Ana inclinou-se para a frente, a luz índigo lançando sombras nas suas maçãs do rosto, fazendo aparecer uma estátua bela e perigosa. Quando apresentas uma proposta à Omnicorp, ela vai para o Conselho de Administração para revisão. E quando a divisão europeia revisa uma aquisição de uma empresa de logística de médio porte em dificuldades como a tua, ela acaba por ir parar à minha mesa. Eu olhei para ela. A tua mesa? Tu eras bibliotecária. Eu era bibliotecária porque queria a paz, disse ela, a voz baixando para um sussurro que soou mais alto do que um grito. Queria uma vida tranquila. Queria ser uma esposa. Queria construir um lar. Então afastei-me do negócio da família. Deixei-te pensar que eras o provedor. Deixei-te pensar que eras o esperto. Eu cortava cupons porque queria que vivêssemos dentro das tuas posses, não das minhas. Eu não queria emasculaste-te. Ela levantou-se lentamente. Estava descalça, mas ainda parecia pairar sobre mim. Mas depois continuou a aproximar-se, invadindo o meu espaço pessoal. Tu aborreceste-te, ficaste ganancioso, e trouxeste-a para a nossa cama. Ela gesticulou vagamente para a Sofia dormir na fila 2. Quebraste o contrato, João. Não a certidão de casamento, mas o não escrito. Aquele em que eu fingia ser comum para que te pudesse sentir especial. Quem és tu? Perguntei, a voz embargada. Nunca perguntaste, disse ela simplesmente. Em 20 anos, nunca perguntaste os nomes dos meus pais. Nunca perguntaste de onde vinha o nome Azevedo. Apenas assumiste que eu não era ninguém porque eu não me gabava. Ela tocou um dedo no meu peito. O meu avô era Arquimedes Azevedo, fundador da Azevedo Global Shipping. Nós somos donos dos portos que usas, João. Nós somos donos dos contentores nos quais as tuas mercadorias viajam. E desde o mês passado, quando regressei ao controlo, sou a presidente do Comitê Europeu de Aquisições da Omnicorp. Os meus joelhos cederam. Agarrei o lado da sua suíte para me manter de pé. Arquimedes Azevedo, o magnata da navegação, uma lenda na indústria. Tu és dona. Eu sou dona do céu em que estás a voar e do oceano em que os teus navios flutuam, disse ela agradavelmente. E devo dizer, olhando para as tuas finanças, a Silva Freight é uma desorganização. Estás sobrealavancado. As tuas margens são escassas e, francamente, o CEO é uma responsabilidade. Ana, espera. Eu gaguejei, suor a escorrer pelo meu rosto. Podemos falar sobre isto. O divórcio, eu estava sob estresse, não queria excluir-te. Podemos renegociar. Renegociar? Ela olhou para mim com genuína diversão. João, tu assinaste os papéis. Tu insististe na separação limpa. Querias que eu não tivesse nada. Lembra-te, eu construí esta empresa. Tu disseste que não merecia nada dela. Ela sentou-se novamente e pôs os óculos. Tu conseguiste o que querias, João. Ficaste com 100% da tua empresa, o que é uma sorte porque amanhã de manhã na reunião vou deliciar-me a vê-la ir a zero. Tu não podes fazer isso, gritei. Vê-me fazer, disse ela voltando-se para o seu ecrã. Agora vai à casa de banho.
Pareces que vais vomitar. E, por favor, fecha a porta. Eu detesto o som de alguém a vomitar. Eu tropecei na pequena casa de banho e tranquei a porta. Olhei-me no espelho. A minha pele estava cinzenta. Os meus olhos estavam injetados e aterrorizados. Acabei de perceber a verdade. Eu não me tinha divorciado de uma dona de casa. Tinha me divorciado da patroa. De repente, ouvi um barulho na porta. João, João, abre. Era a Sophie. Preciso de fazer xixi. E depois quero dizer àquela senhora para parar de olhar para ti. Fechei os olhos e escorreguei pela parede da pequena casa de banho até cair no chão. O avião bateu noutra irregularidade, abalando-me até o fundo. A turbulência estava apenas a começar. A porta da casa de banho abriu-se com um clique, e eu, João, saí para a cabine esbatida. O ar estava mais fresco agora, a umidade sugada pelos sistemas de reciclagem de alta altitude. Sentia-me cru, exposto, como um homem a caminhar para a forca que se esqueceu de pôr as calças. Finalmente, a Sophie gemeu, passando por mim para entrar na casa de banho. Pensei que tinhas morrido lá dentro. Eu não respondi, não podia. Arrastei-me de volta para o lugar 2A e desabei no estofo de couro. Parecia menos um trono agora e mais uma jaula. Do outro lado do corredor, o separador de privacidade do 1A ainda estava para baixo. A Ana ainda estava a trabalhar. O suave clic-clac da sua digitação era rítmico, implacável, como o tic-tac de um relógio de contagem decrescente. Eu olhei para as costas da sua cabeça. Tentei conciliar as duas imagens na minha mente. Imagem 1. A Ana nas suas calças de fato de treino desbotadas, ajoelhada na terra do nosso quintal no Estoril, a plantar tomates porque os de compra sabiam a água. Imagem 2. A Ana Azevedo, herdeira de uma dinastia de navegação global, a desmantelar o trabalho da minha vida num portátil enquanto saboreava um Bordeaux vintage. Como é que eu tinha sido tão cego? Estendi a mão para o meu copo de uísque, a mão a tremer. Dei um longo trago. A queimação não fazia nada para acalmar o ácido no meu estômago. O álcool, em vez de me entorpecer, parecia aguçar a minha memória. Pequenos detalhes dos últimos 20 anos, coisas que eu ignorara ou descartara, de repente inundaram-me, assumindo novos e aterrorizantes significados. Lembrei-me de um jantar há 5 anos. Eu estava a gabar-me de um problema na cadeia de abastecimento que tinha resolvido em Hamburgo. Eu tinha pronunciado mal o nome do parceiro de logística alemão. A Ana tinha me corrigido gentilmente. É Pug Lloyd, querido, e a autoridade portuária fecha às 4 horas às sextas-feiras, não às 5 horas. Eu tinha lhe estalado em frente aos nossos convidados. Apega-te aos teus romances, Ana. Deixa os negócios para mim. Ela não tinha discutido, apenas tinha baixado o olhar para o prato e sorrido aquele sorriso pequeno e tenso. Pensei que era submissão. Percebi agora que era tolerância. Ela não estava errada. Estava a ser educada o suficiente para não me humilhar. Ela sabia, percebi, fechando os olhos. Ela sabia tudo. Cada erro que cometi, cada atalho que tomei. Ela observava-me a tropeçar num campo de jogos que ela possuía. Com licença, senhor. Eu saltei. Ricardo, o assistente de bordo, estava de pé sobre mim com uma toalha quente numa bandeja de prata. Não, eu roquei. Não quero uma toalha. Quero outro uísque. Um duplo. Receio que não possa fazer isso, senhor, Ricardo disse, a voz dele educada, mas firme como aço. Estamos a limitar o serviço pelo resto da noite para permitir que os passageiros descansem. Talvez um chá de camomila? Eu paguei 12.000 euros por este lugar. Eu sibilei, a minha arrogância a inflamar-se como mecanismo de defesa. Se eu quero um uísque, tu trazes-me um uísque. Da primeira fila, a digitação parou. Ricardo. A voz da Ana cortou a escuridão. Não era alta, mas possuía autoridade absoluta. Dele é a bebida.
Ele vai precisar dela. Ricardo hesitou, lançando um olhar entre o homem desgrenhado no 2A e a mulher composta no I1A. Como desejar, senhorita Azevedo? Senti o sangue correr para o meu rosto. Queria recusar a bebida agora, só para a irritar, mas eu precisava dela demais. Quando o Ricardo colocou o copo de cristal, eu agarrei-o sem uma palavra. A Sophie regressou da casa de banho, atirando-se para o seu lugar. Olhou para mim, depois para as costas do lugar da Ana. Por que ela ainda está acordada? A Sophie sussurrou alto. É assustador. Ela é tipo um robô. Vai dormir, Sophie, eu disse, esfregando as têmporas. Não consigo. O meu lugar está aos altos e baixos e está frio. A Sophie atirou a sua manta para o lado. João, diz para aumentarem o aquecimento. É um avião, Sophie, não consigo controlar o tempo. Vamos perguntar-lhe a ela. A Sophie zombou, apontando um dedo manicurado para Ana. Ela parece mandar aqui. Ei, senhora! Lancei-me sobre o corredor para agarrar o braço da Sophie. Cala a boca! Não fales com ela! Larga-me! A Sophie arrancou o braço. Só quero saber por que ela está a olhar para nós. Eu vi o reflexo dela na janela. Ela está a rir-se de nós, João. Olhei para o vidro escuro da janela da cabine. Consegui ver o reflexo do lugar 1A. A Ana não estava a rir. Tinha parado de trabalhar e estava a olhar para o vazio negro lá fora. A sua expressão, uma de profunda tristeza. Atingiu-me então. Ela não me estava a destruir porque me odiava. Estava a destruir-me porque eu estava simplesmente no caminho. Eu era um mau investimento, um ativo em falha. A conexão emocional fora cortada no momento em que eu assinei aqueles papéis. Agora eu era apenas números numa folha de cálculo. Inclinei-me para a frente, tão perto da fresta quanto ousei. Ana, sussurrei, o acordo de confidencialidade. Tu assinaste. Não podes usar o que sabes sobre mim nos negócios. Isso é um conflito de interesses. A Ana não se virou. Pegou na caneta e fez uma nota na margem do seu papel. O NDA cobre a nossa vida pessoal, João, disse ela suavemente. Diz que não posso discutir o teu histórico médico ou os teus problemas de desempenho. Não impede a Omnicorp de auditar um potencial alvo de aquisição. Tu enviaste essas finanças voluntariamente. Entraste na toca do leão porque eras demasiado arrogante para verificar quem era o dono do jardim zoológico. Eu vou retirar o negócio. Eu ameacei, embora soasse oco. Vou cancelar a reunião. Não podes. Ela respondeu, calma como um lago congelado. Tens um empréstimo ponte de 2 milhões de euros a vencer na segunda-feira. Se a Omnicorp não te comprar, o banco apreende os teus ativos. Precisas desta reunião, João. Precisas de mim. Ela desligou a luz de leitura. Tenta dormir um pouco, acrescentou. Pareces cansado e vais precisar das tuas forças para explicar à administração por que usaste fundos da empresa para comprar um Porsche para a tua amante. Eu congelei. O Porsche. Eu tinha enterrado isso no livro de despesas de marketing. Quão fundo ela tinha escavado. Sentei-me no escuro, o uísque a azedar no meu estômago. Do outro lado do corredor, a Sophie finalmente voltara a dormir, ressonando suavemente. Olhei para o teto do avião, ouvindo o zumbido dos motores que me levavam para mais perto de Londres, mais perto da manhã e mais perto da minha ruína. Amanheceu sobre o Atlântico com um rasto roxo ferido. As luzes da cabine clarearam lentamente, simulando um nascer do sol, para acordar gentilmente os ocupantes ricos. Eu não dormi um único segundo. Os meus olhos estavam vermelhos. O meu fato estava amarrotado e a barba escurecia a minha mandíbula. Parecia 10 anos mais velho do que quando embarcara em Lisboa. A Sophie, em contraste, acordou com um espreguiçar e um bocejo. Imediatamente estendeu a mão para a sua mala de maquilhagem. Bom dia, amor. Dormiste? Estás com péssimo aspecto. Obrigado, Sophie. Eu resmunguei, tentando alisar o cabelo. O pequeno almoço foi servido. Salmão fumado,
ovos mexidos com trufas, pastéis frescos. Eu não conseguia comer. Bebi 3 chávenas de café preto. A minha mão tremia tanto que derramei uma gota no meu punho branco. No lugar 1, a Ana parecia ter acabado de sair de um spa. Tinha trocado para uma blusa fresca, verde esmeralda de seda. O seu cabelo estava perfeito. Ela comia uma taça de fruta e iogurte, lendo um jornal físico, o Financial Times. Eu esforcei-me para ver a manchete. Fiz um pigarro, não consegui distingui-la, mas via circular algo com uma caneta vermelha. Senhoras e senhores, a voz do capitão estalou, estamos a iniciar a nossa descida para o aeroporto de Londres Heathrow. O tempo está fresco, 10 graus Celsius, com chuva leve. Estaremos no solo em 20 minutos. A descida foi suave, mas o meu estômago revirava-se a cada perda de altitude. À medida que as rodas tocaram na pista com um guincho de borracha, senti uma finalidade a assentar sobre mim. Não havia volta a andar. O avião rolou para uma plataforma remota, longe do terminal principal. Por que não estamos numa porta de embarque? A Sophie perguntou, espreitando pela janela. Eu não quero apanhar um autocarro. Não é um autocarro, eu disse, avistando a frota de veículos pretos à espera na pista. Este é o serviço VIP. Levam-nos para o lounge. Senti uma faísca de esperança. Talvez pudesse encurralar a Ana no carro. Talvez pudesse apelar ao seu coração antes de chegarmos à cidade. A porta da cabine abriu-se, mas Ricardo, o assistente de bordo, estava lá bloqueando o corredor. Senhorita Azevedo, Ricardo disse fazendo uma ligeira vênia. O seu transporte está pronto. A Ana levantou-se. Pegou na sua mala Hermes Birkin. Ela não olhou para trás para mim. Não disse adeus. Simplesmente saiu pela porta. Eu levantei-me para a seguir, agarrando a minha mala. Anda, Sophie. Vamos ficar perto dela. Senhor Silva. Ricardo interpôs-se à minha frente, bloqueando o meu caminho com um braço firme. Por favor, espere. Para quê? Eu estalei. Eu também estou na primeira classe. A senhorita Azevedo arranjou um transporte privado na pista, disse Ricardo calmamente. O autocarro para os restantes passageiros estará aqui em aproximadamente 5 minutos. O autocarro? A Sophie guinchou. Tu disseste que havia carros. Eu empurrei Ricardo para olhar pela porta aberta. Lá embaixo, no pavimento molhado, um homem de uniforme de motorista segurava um grande guarda-chuva preto. A Ana desceu as escadas. O homem fez uma vênia, abriu a porta traseira de um brilhante Rolls-Royce Phantom prateado e preto e levou-a para dentro. Um segundo carro, um Range Rover, parou atrás para a sua bagagem. Isso é o meu carro, eu murmurei irracionalmente. Eu pedi um carro. Não, senhor, Ricardo disse, verificando uma prancheta. O senhor pediu um Uber. Terá de passar pela alfândega no Terminal 5 e encontrar o seu motorista no ponto de recolha no nível 2. Eu observei através do vidro manchado de chuva. O Rolls-Royce afastou-se, deslizando suavemente pela pista, ladeado por 2 veículos de segurança. Parecia uma comitiva presidencial. A Ana tinha ido embora. Isto é ridículo. A Sophie bateu com o pé. Vou escrever uma crítica. Vou fazê-lo ser despedido. Ela gritou para Ricardo. Agarrei-lhe o braço, puxando-a para trás. Para, Sophie. Estás a piorar as coisas. Como pode ser pior? Temos de apanhar um autocarro. Eles esperaram 10 minutos pelo autocarro. Estava lotado com os passageiros da classe executiva. Eu tive de ficar de pé, agarrado a uma correia, enquanto a Sophie se sentava e se queixava do cheiro a combustível de avião. Quando finalmente chegaram ao terminal, a fila para a imigração era enorme. A faixa de acesso rápido estava fechada para a renovação. Eu fiquei na fila por 45 minutos, rodeado de bebés a chorar e turistas exaustos. Cada minuto que passava era um minuto que a Ana estava à minha frente. Fiz um pigarro. Finalmente passamos pela alfândega. Arrastaram as suas malas até o ponto de recolha. A chuva estava agora a cair,
cinzenta e miserável. Onde está o Uber? A Sofia estremeceu, abraçando o seu casaco fino. Eu verifiquei o meu telemóvel. Motorista cancelado, a procurar um novo motorista. Droga! Pontapeei a minha mala. O meu telemóvel vibrou com um e-mail. Era uma notificação de calendário. Lembrete de reunião. Conversa de aquisição Silva Freight Omnicorp. Hora, 11h de hoje. Local, The Shard, nível 72. Presentes, João Silva, CEO. Ana Azevedo, presidente. Olhei para a hora, fiz um pigarro. Eram 9h45 da manhã. Eu estava encharcado, cheirava a ar de avião e a medo. Tinha uma hora para chegar à cidade, trocar de fato e enfrentar a mulher que passara as últimas 12 horas a ver-me desmoronar. Sophie, eu disse a voz plana, arranja um táxi para o hotel. Eu tenho de ir direto para a reunião. O quê? Vais deixar-me? A Sophie ofegou. Mas eu não conheço Londres, João. Apanha um táxi, eu gritei, estalando. Finalmente virei-me e corri para a fila de táxis pretos. Deixei a minha nova esposa na berma com 3 malas e um olhar de choque. Saltei para um táxi. The Shard, lati para o motorista. E conduza como o inferno. Enquanto o táxi entrava na autoestrada M4, puxei o espelho do parasol. Olhei para o meu reflexo. Tentei praticar o meu discurso. Ana, pelos velhos tempos. Não, isso não funcionaria. Senhorita Azevedo, vamos olhar para as sinergias. Eu ri, um som maníaco e desesperado. Não havia sinergias, havia apenas a aranha e a mosca. E eu estava a acelerar em direção à teia. Peguei no meu telemóvel e abri o dossiê da Omnicorp pela última vez. Rolei para baixo até a página do Conselho de Administração. Não me tinha dado ao trabalho de a ver antes. Estava demasiado ocupado a olhar para o valor do cheque. Lá, no topo da lista, estava a foto dela, não a foto granulada e sorridente dos nossos cartões de Natal. Um retrato de estúdio profissional a preto e branco. Ela parecia severa, poderosa e absolutamente intocável. Ana Azevedo, presidente executiva, Operações Europeias. Biografia. A senhora Azevedo regressou ao conglomerado familiar após um sabático de 20 anos, conhecida pela sua eficiência implacável na reestruturação de ativos em dificuldades. Reestruturação de ativos em dificuldades. Li em voz alta. Ela ia despojar a minha empresa de peças e tive a sensação de que ia fazer exatamente o mesmo comigo. A viagem de elevador até ao 7º andar do The Shard demorou exatamente 60 segundos, mas para mim, João Silva, pareceu uma eternidade, suspensa num vácuo. Os meus ouvidos estalaram à medida que a velocidade aumentava, um lembrete físico de quão alto acima da minha posição real eu estava a subir. Saí para o átrio da sede europeia da Omnicorp. Era uma catedral de vidro e aço, oferecendo uma vista panorâmica cinzenta de Londres a afogar-se em chuva. A recepção era uma laje de mármore branco. Atrás dela sentava-se uma mulher que parecia mais uma modelo de passerelle do que uma recepcionista. Senhor Silva, disse ela sem verificar um computador, estão à sua espera na sala de reuniões 1. Ela não me ofereceu água. Não se ofereceu para levar o meu casaco de gabardine molhado. Eu tirei o tecido encharcado dos meus ombros, carregando-o como um animal morto, enquanto caminhava pelo longo e silencioso corredor. Cheguei às portas duplas de vidro. Fiz uma pausa, capturando o meu reflexo. A minha gravata estava torta. Os meus olhos estavam injetados de sangue. Parecia um homem que tinha sido caçado por desporto. Empurrei as portas. A sala era vasta. Uma mesa longa o suficiente para aterrar um pequeno avião dominava o centro. Sentados à sua volta estavam 12 pessoas, homens e mulheres, em fatos que custavam mais do que o meu carro. Eles sentavam-se em silêncio absoluto, pastas abertas à sua frente. À cabeceira da mesa, emoldurada pela janela do chão ao teto,
Com toda a Londres estendida atrás dela, estava a Ana. Ela não usava os blazers suaves que costumava usar nas reuniões da Associação de Pais. Ela usava um vestido preto estruturado e severo que parecia uma armadura. Na mesa à sua frente estava o relógio Patek Philippe a contar os segundos da minha carreira. Está atrasado, Sr. Silva, a Ana disse. A sua voz não era alta, mas possuía uma qualidade acústica que enchia a sala, reverberando nas paredes de vidro. O trânsito, a chuva. Eu gaguejei, caminhando para a única cadeira vazia no extremo oposto da mesa. Era uma cadeira pequena e de aspecto desconfortável, significativamente mais baixa do que as outras. Uma jogada de poder. Sente-se, ela comandou. Eu sentei-me. Tentei reunir a arrogância que me servira durante 20 anos. Coloquei as mãos na mesa. Ana, senhorita Azevedo, corrigi-me vendo os olhares gelados dos outros membros do conselho. Eu sei que tivemos alguma história pessoal, mas estou aqui para falar de negócios. A Silva Fried Solutions é uma mina de ouro. Temos as raízes, temos os contratos. Tu tens dívida. Um homem com um forte sotaque alemão falou da direita da Ana. Era o Henrique. Tu tens de 17 milhões de euros em passivos de curto prazo, e o teu principal credor é o novo banco. Podemos refinanciar. Eu insisti, suando agora. É por isso que estou aqui, por um investimento. A Ana pegou num comando. As persianas na parede distante desceram, escurecendo a sala, e um ecrã de projetor zumbiu para a vida. Não estamos aqui para investir, João, a Ana disse. Estamos aqui para executar a hipoteca. Executar? Não podes. Tenho 3 dias de prazo para essa nota. Nota de fato. A Ana clicou num botão. Um documento apareceu no ecrã. A Omnicorp comprou a tua dívida ao novo banco esta manhã, às 9h. Somos agora o teu principal credor, e devido a uma cláusula no contrato de empréstimo, especificamente a seção 4, parágrafo G, relativa à estabilidade da gestão, estamos a pedir o empréstimo imediatamente. Eu olhei para o ecrã. Estabilidade da gestão. Eu não mudei a gestão. Não mudaste? A Ana clicou novamente. Uma nova imagem apareceu. Era uma série de recibos digitalizados e transferências bancárias. Beneficiário, Sofia Miller, taxas de consultoria, montante, 12.500 euros. Item, aluguer de Porsche Cayenne, conta da empresa. Item, viagem de primeira classe não relacionada com negócios. A sala estava em silêncio mortal. Senti o ar deixar a sala. Tu despediste o teu diretor financeiro há 3 meses porque ele questionou estas despesas. A Ana recitou, a sua voz desprovida de emoção. Tu substituíste-o por ti mesmo. Tens vindo a desviar capital operacional da empresa para a tua vida pessoal para financiar o teu caso. Isso é peculato, João. Isso é uma quebra criminal do dever fiduciário. Eu levantei-me, a minha cadeira a raspar alto contra o chão. Isto é uma armadilha. Estás a fazer isto porque estás zangada com o divórcio. Eu não estou zangada, João, a Ana disse levantando-se lentamente. Os outros membros do conselho permaneceram sentados como juízes à espera de um veredicto. Eu estou aliviada. Se ainda estivéssemos casados, as tuas dívidas seriam as minhas dívidas. Os teus crimes seriam o meu problema. Mas graças ao acordo de separação limpa que tu insististe, esta é inteiramente a tua confusão. Ela caminhou ao longo da mesa, os seus saltos a clicarem ritmicamente. Parou bem à minha frente. Cheirava a sabonete caro e a chuva fria. Aqui está a oferta, disse ela, deslizando uma única folha de papel na minha direção. Eu olhei para ela. Preço de compra, 1 euro. 1 euro. Eu engasguei com uma gargalhada. Estás a brincar. 1 euro por 100% do capital. A Ana clarificou. Em troca, a Omnicorp assume a dívida da empresa. Não vamos apresentar queixas criminais por peculato,
desde que assines um acordo de não concorrência que te proíbe da indústria de logística por 10 anos e renuncies imediatamente. E se eu recusar? Então pedimos o empréstimo na totalidade hoje. A Ana disse suavemente. Estarás falido ao pôr do sol. Os auditores forenses da Faria, Gomes e associados já estão no átrio. João, eles estão prontos para apresentar o relatório da polícia pelos fundos roubados usados no carro da senhorita Miller. Irás para a prisão. Olhei para o papel. Olhei para a porta. Olhei para a Ana. Vi a mulher que me lavava as meias. A mulher que me cuidara quando tive gripe. A mulher a quem eu chamara aborrecida porque não gostava de festas. Ela tinha sido a única coisa que mantinha a minha vida caótica e fraudulenta unida, e eu a tinha deitado fora. A Sophie sabe? Sussurrei. Imagino que esteja a descobrir agora mesmo. A Ana disse olhando para o relógio. Eu mandei cancelar os cartões de crédito da empresa há 10 minutos. Ela provavelmente está a ter problemas para fazer o check-in no hotel. Eu peguei na caneta. Era uma Montblanc pesada e cara. Pertencia à empresa que eu estava prestes a perder. Assinei. Assinei o meu legado. Assinei o meu orgulho. Assinei o meu futuro. Obrigada, a Ana disse, pegando no papel antes que a tinta secasse. O Henrique irá acompanhá-lo à saída. A segurança irá acompanhá-lo até ao átrio. Não regresse ao escritório em Lisboa. Os seus bens pessoais ser-lhe-ão enviados numa caixa. Virei-me para sair. Sentia-me tonto, vazio. Cheguei às portas de vidro e parei. Ana, eu disse, sem me virar. Alguma vez me amaste? Houve um longo silêncio. Virei-me para olhar uma última vez. Ela estava de pé à janela novamente, olhando para a cidade. O brilho cinzento emoldurava a sua silhueta. Eu amei o homem que pensei que eras, João, disse ela de costas para mim. Mas percebi, naquele avião, que estava apenas apaixonada pela minha própria paciência, e a minha paciência simplesmente acabou. O Henrique abriu a porta. Senhor Silva, por aqui. Saí. Desci no elevador 72 andares. Saí para a chuva de Londres, peguei no meu telemóvel. 7 chamadas não atendidas da Sophie. Mensagens. O cartão foi recusado. João, onde estás? Estou a ir para casa. Isto é uma porcaria. Guardei o telefone no bolso. Não tinha dinheiro para um táxi. Não tinha uma empresa. Não tinha uma esposa. João Silva arrumou a gola, apertou o casaco molhado e começou a longa caminhada até a estação de metro. Era finalmente um homem feito por si mesmo, porque se tinha desfeito peça por peça. E hoje? Quem é que me diria que tudo acabaria assim? Olho para trás e pergunto-me, com toda a sinceridade, o que é que eu faria diferente? Valeu a pena? Perdi tudo por um momento de arrogância, por um ego inchado que não me deixava ver além do meu nariz. E ela, é Ana, ela seguiu em frente, construiu um império sobre as minhas ruínas. Sinto raiva? Sim, às vezes. Sinto arrependimento? Com certeza. Mas também há uma estranha sensação de alívio. A incerteza do dia a dia, a luta para recomeçar, é difícil, mas é minha. É uma lição, talvez. E o que é que a Ana fez? Será que ela viveu feliz para sempre depois de me ter destruído assim? Não sei. Ninguém sabe, na verdade. A vida é uma bagunça, não é? Não há finais perfeitos, só os que nos tocam.